Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Vocês concordam comigo que, depois da pandemia, a saúde virou o assunto número 1 na lista de prioridade da maioria das pessoas em volta da gente? Eu acho que 100%. Sabe quando a gente, no aniversário, fala, ai, quero saúde, amor. Não, agora quero saúde. Você entendeu, né, que você precisa de saúde. Mas acho curioso a gente também observar o quanto esse desejo por saúde também virou um conceito mais expandido para além da medicina tradicional. E acaba englobando cuidados integrados que estão relacionados a outros campos da nossa vida, emocional, enfim, outras coisas, né? Pois é, e mesmo a gente vacinadas, né, o vírus do Covid-19 continua rondando a gente com novas variantes, aí surgem novas epidemias, aí a gente tem doenças que estavam exterminadas que estão voltando, ou risco de voltar. Muito complexo. E a população mundial está mais ligada nisso, né? A gente tem aqui uma pesquisinha que chama Connecting Immune Health with Beauty and Wellbeing, que é conectar a saúde da imunidade com beleza e bem-estar, que é uma pesquisa de 2021 da Mintel, em que 78% dos entrevistados disseram que a pandemia impactou completamente a maneira de encarar assuntos relacionados à saúde e à segurança. Imunidade virou uma prioridade, né? Quase um artigo de luxo, onde as pessoas estão investindo mais grana, inclusive, né? Não é à toa que os americanos dizem que health is the new wealth, né? Saúde é a nova riqueza. E é sobre isso que eu, Isa Deson, especialista em tendências, vou conversar aqui hoje com a minha parceira, fundadora do Belezinha, a Vânia Goy. Imunidade é um tema que estava na pauta do dia até um pouco antes da pandemia. Eu me lembro quando a Maria Laura Neves, que era minha chefe, recebeu um livreto que chama Imunidade, que foi escrito pela jornalista Eula Bliss e foi publicado em 2017. E li sob recomendação dela porque a gente andava debatendo naquele ano, tanto que as pessoas estavam reticentes em vacinar os filhos. Para quem está interessado em explorar temas como vacina, imunidade de rebanho, germes, vírus, inclusive com um olhar para além da pandemia, esse livro é um prato cheio. A Ela parte de um relato pessoal, ela teve filho e descreve como a maternidade deixou ela meio com pânico de tudo, excessivamente preocupada com todas as escolhas que ela fazia para o bebê. E diante dessa insegurança, ela partiu para uma pesquisa muito intensa de evidências científicas para combater informações equivocadas que culminaram, por exemplo, nesse movimento anti-vax, que é fortíssimo e preocupante nos Estados Unidos. Anti-vax significa anti-vacina, um termo que a gente também se habituou a escutar durante a pandemia, enfim, porque é um assunto que já era polêmico antes da Pfizer, Bumbum Tantan e todos os memes que a gente acompanhou, né? Exato, porque tudo isso a gente está conectando, né? Saúde com o cuidado da imunidade, que quase que, né, tornou-se a prioridade nesse assunto, e integrando isso na nossa rotina de autocuidado. De acordo com a Mintel, esse relatório que eu já citei, 58% das mulheres americanas, né, entendem que a imunidade tornou-se parte deste autocuidado. E a gente sabe que, dormir bem, reservar tempo para o descanso, saber impor limites, fugir de relações tóxicas, se exercitar, alimentar bem, etc., é tão importante quanto fazer o check-up anual. O Interplayers, que é um hub de saúde e bem-estar, apontou que a venda de vitaminas para imunidade no Brasil aumentou em quase 30% de 2021 para 2022, sendo, claro, o eixo Rio-São Paulo os líderes de venda do mercado. E aí, segundo a Innova Market Insights, a tendência de boosters para a imunidade, né, começou a ganhar destaque no final de 2019, deve continuar crescendo em toda a América Latina. E o segmento deve liderar o volume de lançamentos de produtos, alimentos e suplementos para melhorar a imunidade. Todos eles atrelados com outros benefícios, como saúde da pele, dos ossos, do coração, entre outras preocupações por aí. Escolher melhor o que a gente ingere
diante dessa preocupação com a saúde, foi uma das 5 principais tendências apontadas no setor de alimentação em 2021, segundo o Food Trends Report, que, aliás, a gente já falou desse estudo no episódio sobre proteínas, recomendo que vocês leiam. Afinal de contas, antes da gigante variedade de cápsulas, de suplemento e afins aparecerem nas nossas prateleiras, as vitaminas C e D, complexo B, enfim, sempre puderam ser encontradas nos alimentos e nos ingredientes que a gente deveria consumir com regularidade, né? Dados da pesquisa da ADM Outside Voice de 2022 apontaram que 77% dos consumidores entrevistados têm a intenção de manterem-se saudáveis e 57% ficaram mais ligados ao assunto depois da pandemia de Covid-19. Lembrando que, quando a gente fala, de novo, a gente é repetitiva, mas a gente precisa sempre lembrar que isso tem um recorte econômico e social, especialmente quando a gente fala de Brasil, onde as pessoas ainda passam fome, mas quem tem privilégios consegue fazer escolhas mais conscientes. A gente torce para que isso não seja privilégio, né? Enfim, todo mundo tem esse direito. Pois é, e aí quando a gente olha para recorte dentro do mercado de alimentos e bebidas, a gente vê que esse boom todo está beneficiando muito o assunto de bebidas. Porque as pessoas estão se interessando por diversas bebidas que não sejam bebidas alcoólicas ou, por exemplo, bebidas superaçucaradas, como refrigerantes e afins. E a gente tem visto cada vez mais bebidas funcionais pipocando por aí. E aí tem um relatório da Allied Market Research que diz que este mercado de bebidas funcionais globalmente está avaliado em 110 bilhões de dólares, isso no ano de 2020, e que deve dobrar mais ou menos até 2030, ou seja, o mercado está com muito potencial. Para além do que a gente come e do que a gente bebe, também tem um esforço de especialistas observarem como é que a nossa imunidade é afetada, por exemplo, por exercícios físicos. Numa análise publicada em agosto desse ano pelo British Journal of Sports Medicine, os especialistas sugerem que em breve a gente vai ter comprovações científicas mais consistentes do quanto manter o seu corpo ativo, e claro, não quando você está doente, é uma excelente maneira de diminuir o processo inflamatório que pode levar a uma mudança de imunidade, que pode levar a você pegar alguma coisa tipo resfriadinho ou coisas sérias, né? Tudo isso porque a Vânia Goy agora tá super marombinha, focada no fitness, marombinha.com.você, vai ter. Eu amo. E aí eu queria agregar um dado picante aqui, né, gente? A mesma premissa do exercício físico pode ser aplicada ao sexo, uma vez que os estudos comprovam que praticar relações sexuais pelo menos 2 vezes por semana pode aumentar em até 30% o nível de imunoglobina A, que é responsável pela produção dos nossos anticorpos. O estudo Sexual Frequency and Imunoglobina A... Sacanagem, tem que falar imunoglobina em inglês. Calma. Não, mas escute. E ele pode ser encontrado no pubmed.gov. A gente vai colocar tudo no link do post, no link do Spotify, não precisa memorizar nada disso. E aí, o que a gente começou a entender, né? Que da mesma forma que a gente está cada vez mais preocupado com o que a gente está ingerindo e a maneira que a gente mantém o nosso corpo ativo, a gente também precisa ficar atento aos fatores epigenéticos. Epigenética é uma tendenciona, né? Opa! A gente está falando disso há algum tempo quando a gente fala de bem-estar. E para quem não conhece o termo, né, os fatores epigenéticos é tudo aquilo que está em volta da gente. Não só o que a gente faz com o nosso corpo, mas a temperatura, o ar, a umidade, a poluição, enfim, os estresses externos também. E por isso que não é só de vírus que a gente fala aqui. Sim. E eu fico animadona com umas novidades do mercado que prometem combinar ativos não só para atingir diferentes camadas da pele, manter a gente hidratada, ou ter uma melhor estética, mas também ter uma melhora imune. Recentemente, a Unilever patenteou um método de indução para que você secrete naturalmente peptídeos antimicrobianos, que são super importantes para deixar a barreira da pele em dia e reforçar a imunidade da pele e também do couro cabeludo. Então, imagina se passar um creminho que te ajuda a lidar melhor, por exemplo, com fatores epigenéticos, com estresse, com bactérias, né? Enfim. Chocante. Mas vamos falar de produtos que já existem?
Bora, tem uma série de novidades no mercado que valem a pena serem citadas. Na verdade, não são nem necessariamente novidades, mas são produtos ou substâncias que estão em alta agora e que são atualizações ou adaptações de técnicas, de hábitos e de rituais e saberes ancestrais. E é curioso, porque a gente pesquisa incessantemente esse assunto, entende que, às vezes, para o produto, né, massificar ou entrar no gosto das pessoas, é preciso que ele venha acompanhado com dados e conceitos que sejam relacionados à saúde e ao bem-estar integrativo, né? E não só a alguma coisa que se faz há milhares de anos em alguma outra região. A Olistix, por exemplo, é uma marca nacional focada em autocuidado, fundada em 2019, que tem esse desejo de oferecer rotinas possíveis para pessoas urbanas e tal. E tem, por exemplo, uma série de mixes de pozinhos funcionais que você pode colocar em bebidas quentes ou frias para justamente trazer benefícios e que são totalmente inspirados por rituais ayurvédicos, né? Dentro das novidades que eles lançaram esse ano tá a Lota, né, que é para realizar a lavagem no nariz. A Vânia tem um vídeo ótimo para quem quiser assistir. Esse é um hábito também milenar da medicina ayurvédica que tem sido resgatado pela ciência moderna para comprovar a sua eficácia na preservação da sua saúde respiratória, e para quem mora como a gente aqui em São Paulo faz uma diferença danada. E muitos desses rituais ligados à imunidade também tem a ver com prevenção, né? Outro ritual ancestral de detox, em prol dessa melhora da imunidade, é fazer um enxágue bucal com um óleo que ajuda a limpar, a eliminar as bactérias que a gente tem na boca. E normalmente são usados óleo de coco ou óleo de gergelim. Mas tem uma marca australiana de higiene bucal, a Kiko, que lançou o Oil Pulling, que é o nome desse ritual, com óleo de coco, limão, camomila, mirra, menta, hortelã, tudo prensado a frio. Dentre os benefícios desse bochecho matinal, eles também incentivam que ele seja feito para outras coisas, como, por exemplo, eliminar bactérias que causam acne, eczema ou psoríase. É a evolução do enxaguante bucal versão natural perfumada, né? Achei muito bom. Super, e com essa ideia também de você poder unir vários benefícios, né? Porque se você faria isso só com óleo in natura, eu acho bacana a gente fazer com vários óleos combinados. Não, e aí tem mais cheirinho, sabor, cosmeticamente, enfim, mais gostoso. Nesse mercado de alimentos e bebidas tem um monte de novidades, mas acho que algumas lembram receitas de vovó. Uma delas é o bone broth, ou um caldo bovino, enfim, caldo de carne, da Wonderlev, que promete facilitar a vida dos marombinhas de plantão também. Eles, durante 20 horas de cocção, juntaram ossos que são ricos em tutano e colágeno, vegetais orgânicos para melhorar o sistema digestivo e imunológico, além de ajudar a reduzir dores articulares e inflamações. Não à toa, né? Um caldo de galinha, uma boa canja, né? Uma sopinha, cura tudo, sabe? Assim como o bone broth é uma tendência que a gente está importando, a soroterapia é outra novidade que está chegando aqui nos consultórios brasileiros agora de vez. Esses soros conhecidos como vitamin drips são um método de suplementação de vitaminas que são aplicados diretamente na veia ou através de injeções nos músculos. Tem um serviço lá fora, por exemplo, que é o Drip Hydration, que é super sofisticado. Ele oferece esse serviço de enfermagem em casa, que aplica os soros. E aí combina diferentes tipos de dosagem de eletrólitos, vitaminas, antioxidantes. Tudo isso com o intuito de melhorar a energia, melhorar a ressaca, melhorar o sistema imune, ajudar com a azia e assim vai. As famosas de Hollywood piram nisso. Os Estados Unidos são muito mais flexíveis do ponto de vista de legislação. Então lá você vai num bar de soro e fala o que você quer tomar. Isso não pode no Brasil, tá? Aqui a gente só pode com recomendação médica para questões de saúde. Então não é você ir escolhendo a bolsinha que você quer tomar sozinha, é importante dizer. Pois é, e também queríamos pontuar, né, que aqui a gente está falando muito sobre como cada um de nós pode melhorar o seu próprio sistema imunológico, mas a gente tem que tomar muito cuidado para que essa obsessão pela vida clean não reforce, né, a nossa visão autocentrada de ver o mundo, porque isso pode ter consequências super graves na saúde coletiva, como, por exemplo, as manifestações contra campanhas de vacinação.
Voltando ao Imunidade, que é esse livro que eu falei lá no começo, a autora faz uma relação muito interessante entre vacinação e um compromisso coletivo com a saúde. E ela defende que a gente precisa acabar com esse conceito de imunidade de rebanho, faz uma referência ao gado, para acolher um conceito de colmeia. Porque quando uma abelha fica doente, ela contamina todo o enxame. Então, cuidar de si, pensando nos outros, é muito importante socialmente, né? Não é só sobre a gente, é sobre todo mundo que está em torno da gente. Segundo os dados das organizações pan-americanas de saúde, no Brasil, que é um país que tem uma boa taxa de vacinação quando a gente olha panorama mundial, a baixa taxa de vacinação para algumas doenças preocupa autoridades sanitárias, porque ela significa a volta de, por exemplo, a pólio, que é uma doença viral que havia sido extinta do país na década de 80, apesar de não ter sido erradicada no mundo todo. Então, ela continua sendo considerada uma ameaça porque há risco de casos importados. E eu e a Vânia, a gente é super fã do trabalho que a Melinda Gates faz na Gates Foundation, né? Em termos de pesquisa e campanhas de conscientização que podem servir de incentivo para iniciativas privadas, inclusive aqui no Brasil. Fica a dica. Sem falar que, além da prevenção de doenças virais que podem ser fatais, os estudos e os avanços da medicina em relação a vacinas e antibióticos são cruciais para a gente encontrar soluções que tratam e curam o sistema imunológico de pessoas, por exemplo, infectadas com HIV. Recentemente, a Nature Medicine, que é uma revista, publicou resultados positivos de pesquisas que buscam a cura do vírus. Além da vacina contra o câncer de mama, que tem sido desenvolvida por cientistas da Escola de Medicina da Universidade de Washington, em Seattle, e tem mostrado eficácia, né? Isso sim que é uma notícia boa para quem, como a gente, está sempre de olho no futuro, né? A gente volta semana que vem com mais um papo aqui sobre tendências e inovação. Ativa as notificações no Spotify, porque aí você sabe que toda quinta-feira tem episódio novo chegando. A gente gravou esse aqui nos estúdios do Iguatemi, nosso super apoiador, com pesquisa da Larissa Nara, do Felipe Stoffa e roteiro da Katrina Carta Kovarik. A trilha é assinada pelo Alex Batista, a carinha de cada episódio que você vê no Instagram é desenhada pela diretora de arte Núbia Lima. A produção é da Agência Arara com a Space House. Até a próxima semana. Tchau! Tchau, Bela!